Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Venezuela, né? O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, está no Brasil, visitando o Brasil, né? O Lula se encontrou com ele ontem e eles estão aí, enfim, recuperando os laços diplomáticos da relação entre Brasil e Venezuela que foram radicalmente atacados aí durante a gestão do Bolsonaro, né? Para além disso, existe essa questão, essa pergunta, né, que voltou a ocupar aí o noticiário, voltou a ocupar o debate público, que é justamente se a Venezuela é ou não é uma ditadura, né? Para além disso, existe também a questão da pobreza na Venezuela, que os índices de pobreza estão altos na Venezuela, mas a questão é saber se esses índices de pobreza têm a ver com o governo Maduro ou não. Né? E eu fiz uma pesquisa aqui para acrescentar a informações que eu já tinha, para poder tentar traçar aqui um retrato razoável da Venezuela, para que não fique, né, enfim, ou para ajudar minimamente a entender, né, o que está acontecendo lá. Tá? E aí também vale tentar responder a essa pergunta que os bolsomínios e bolsonaristas de maneira geral fazem. Né? O Brasil vai virar uma Venezuela? Essa também é uma questão que o Bolsonaro colocou na eleição, né, na campanha, né? Boa, se o Lula ganhar, o Brasil vai virar uma Venezuela, né? E quando ele diz, né, o Brasil vai virar uma Venezuela, ele está ali se referindo, né, e ele faz ali certas menções a isso, especificamente a essa acusação de que a Venezuela seria uma ditadura e a acusação da questão da pobreza que estaria ligada ao governo de esquerda na Venezuela, né? Então a gente vai tentar ponderar isso aqui, tá? Vou passar algumas informações para vocês sobre a história recente da Venezuela, para a gente poder tentar entender um pouco o que está acontecendo lá, tá? Além disso, vale citar também um Twitter do Felipe Neto, né? Que é um cara que tem 40 milhões de seguidores no YouTube, e ele tem apoiado o Lula, e ele fez críticas a essa visita do Maduro, e ele disse o seguinte, né? Que ele não apoia ditadores sanguinários, né? E finalizou o Twitter lá dizendo o seguinte, né? Quem não respeita os direitos humanos não pode ser tratado com sorrisos. De saída, vale duas ponderações aqui em relação a essa questão, porque essa questão que o Felipe Neto está colocando aqui, ela é, de certa forma, um pouco o lugar comum que você vê na visão da direita também, né? Então, assim, ditadores sanguinários não é o caso do Nicolás Maduro. Não existem acusações comprovadas e efetivas de que ele assassine os opositores. Não existe isso, né? O que existe é uma crise violenta na Venezuela que a gente vai tentar desenhar um pouco melhor aqui, tá? Para inclusive saber se essa crise tem a ver com ele e com a esquerda ou não, né? E aí outra coisa que ele diz aqui, que ele finaliza dizendo, né, quem não respeita os direitos humanos não pode ser tratado com sorrisos. Essa colocação tem dois problemas, pelo menos, com ela. Tá? Primeira é o seguinte, se você for considerar, né, os países que não respeitam os direitos humanos, invariavelmente você vai acabar não negociando com ninguém. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, desrespeitam os direitos humanos toda hora, né? Invadem países, e lá dentro mesmo eles têm uma série de... Existem vários tratados internacionais ligados aos direitos humanos que os Estados Unidos ou são os únicos que não assinam, ou ficam, né, Estados Unidos, Reino Unido e Israel. Eles não assinam. Né? Então, assim... é uma questão complicada. Se você pega esse parâmetro dos direitos humanos, você não vai negociar com ninguém, você não vai respeitar ninguém. Né? E quando eu digo negociar, entra o segundo ponto, que é o quê? Os países têm relações bilaterais de comércio também. Não são só relações humanitárias. Né? E aí entra uma questão que é problemática, porque, por exemplo, o saldo da balança comercial do Brasil com a Venezuela é alto. O Brasil exporta muito mais do que importa. A relação comercial do Brasil com a Arábia Saudita é muito boa. Né? Com a China é muito boa. Com os Estados Unidos, né, é muito boa. E a gente pega especialmente o exemplo da Arábia Saudita, porque eu vou voltar a ele aqui no final do vídeo, tá? Porque é um exemplo importante, porque tem a ver com o Bolsonaro, inclusive, tá?
para a gente fazer uma comparação aqui para saber quem é mais ditadura, se é a Venezuela ou a Arábia Saudita, tá? Mas para finalizar esse ponto, é importante ponderar o seguinte: os países têm relações comerciais. Então não dá para você fechar a cara para a Venezuela se você tem uma balança comercial alta, mesmo que fosse menor, né? A questão ali é você manter essas relações minimamente para poder ir, porque dessa forma você faz inclusive, você abre inclusive perspectivas de tentar contribuir para alguma melhoria em problemas eventuais que existam, né? E aí entra uma questão que eu já vou passar aqui para o segundo ponto: as sanções econômicas. A Venezuela vive sanções econômicas, a gente vai falar aqui também sobre isso. Fica também uma pergunta para a gente tentar responder no final do vídeo: por que os Estados Unidos não fazem sanções econômicas à Arábia Saudita, por exemplo? Por que eles fazem sanções econômicas a Cuba, a Venezuela, a Síria, ao Irã, mas não fazem para a Arábia Saudita? Sabem por quê, meus amiguinhos bolsominions? Porque a Arábia Saudita é uma parceira comercial dos Estados Unidos, né? E uma parceira ali, de certa forma, de seguir os parâmetros do que os Estados Unidos orientam, ou enfim, negociam ali do ponto de vista econômico, né? Ao contrário da Venezuela, de Cuba e do Irã, que buscam, né, uma perspectiva mais soberana ali, e isso incomoda os Estados Unidos, tá? Então essa questão né, quem não respeita os direitos humanos, né, isso é muito vago. Eu acho que o Felipe Neto deveria estudar mais o assunto, porque tem um outro detalhe, ainda antes de entrar na questão da história da Venezuela. A história da América Latina é uma história de golpes armados pelos Estados Unidos aqui dentro. Em todos os países, na América do Sul especialmente, mas América Latina de maneira geral, né? Brasil, Argentina, Paraguai, Chile, né? Enfim, Bolívia. A gente teve uma tentativa de golpe na Bolívia recentemente, a direita boliviana, esquematizada ali, né, organizada pelos Estados Unidos. Equador, né, tá tendo problema com a direita lá no Equador, né? Enfim, tá? E a Venezuela não é exceção, né, dentre outros exemplos, tá? E a América Central também tem isso, né? Cuba, antes da Revolução Cubana, era dominada por uma ditadura de direita bancada pelo governo americano, né, do Fulgêncio Batista. Então, assim, essa coisa de direitos humanos é muito complicado, porque essas movimentações que acontecem, especialmente em Cuba e na Venezuela, em Cuba desde 59, mas na Venezuela desde 1998, quando Hugo Chávez ganhou, tem a ver com a tentativa de buscar uma soberania, né? Com vários defeitos que a gente pode apontar ali, mas o principal defeito da Venezuela não está no sistema eleitoral nem no sistema de governo, tá? O principal defeito da Venezuela é que a Venezuela é uma economia que gira basicamente em torno do petróleo. 80% está aqui, ó, né? Vamos lá. O petróleo responde por 1/3 do PIB do país inteiro. 80% das exportações do país derivam do petróleo, 80% das exportações, e mais da metade do orçamento do governo vem do petróleo. Então, isso significa o seguinte: quando acontece uma crise do petróleo no mundo, no Oriente Médio, na Rússia, nos Estados Unidos, enfim, quando acontece uma crise, né, na OPEP, isso afeta a Venezuela quase que como um todo. E a gente está vivendo uma crise do petróleo nos últimos anos aí, né? Agora, essa crise não é a primeira. A gente teve, por exemplo, uma crise do petróleo na década de 80 que afetou um governo de direita na Venezuela, né? E a pobreza na Venezuela naquela época alcançou 66%, tá? E eu vou falar então um pouquinho aqui dessa sequência para vocês entenderem, tá? E aí, antes de falar da sequência, vale também um outro detalhezinho aqui, né? Quando se diz que a Venezuela está vivendo uma ditadura, e aí a gente já começa a tentar responder essa pergunta aqui, existem dois problemas com esse argumento. O primeiro é que as eleições na Venezuela têm sido auditadas sistematicamente por mecanismos internacionais. Vou deixar para vocês um link aqui com uma entrevista com o Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos,
que tem uma instituição que faz auditoria nas eleições em vários países, afirmando que a eleição na Venezuela é a mais segura do mundo. O Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, tá? Esse é um ponto importante para a gente ponderar aqui em relação a isso. O segundo ponto é o seguinte: o chavismo, né? O Hugo Chávez ganhou em 98 e morreu em 2000, se não me engano, em 2013. Depois eu vou conferir, aliás, em 2013, né, que ele morreu. Depois eu vou conferir aqui. O Maduro assume em 2013 e está lá até hoje, 2023. Ou seja, 98 para 23, 25 anos no poder. E aí muito se diz, não há alternância de poder na Venezuela, etc. Antes do Chávez ganhar, a direita governou a Venezuela por 40 anos seguidos. Seguidos. Certo? Então, assim, e não resolveu o problema da pobreza, porque as medidas neoliberais da década de 80 e 90 aumentaram a pobreza no país, que chegou a 66%, né, de pobres na Venezuela naquela época. E foi isso que catapultou a Revolução Bolivariana do Hugo Chávez na Venezuela naquele momento. Tá? Vamos fazer então aqui uma sequenciazinha histórica rápida, vamos lá. Né? Vamos lá. Tá? Cadê? Sim. Vamos lá. Primeiro, a economia da Venezuela. A Venezuela exporta 16,4 milhões de dólares e importa 33,6 bilhões de dólares. Ou seja, ela tem um déficit muito alto, ela importa muito mais do que exporta. Por quê? Porque a economia local da Venezuela é basicamente petróleo. Então ela produz muito pouco, né, aquelas mercadorias, enfim, os bens ali que a população precisa. Então esse é um dos principais defeitos da Venezuela. Então isso não tem a ver com direita, com esquerda, né? O Chávez e o Maduro não conseguiram resolver esse problema. Isso é uma crítica importante que se deve fazer aos dois, né? Mas eles não resolveram o problema, não é porque é ditadura, eles não resolveram por falta de competência, né? Quer dizer, eles não conseguiram ali esquematizar uma nova lógica industrial no país, né? Uma nova lógica de produção enfim, que supra essas necessidades, né, locais, e vai saber o que isso tem de conexão com as sanções americanas ou não, né? Mas o fato é que esse é o principal problema da Venezuela. Não é, enfim, né, o fato de ser ditadura, não, porque, do ponto de vista estrito senso, a Venezuela não é uma ditadura, ela tem eleições, né? E eu vou contar um segredinho para vocês. A Arábia Saudita não tem. Não tem. A Arábia Saudita é uma monarquia absoluta governada pela mesma família desde 1932. Ou seja, 91 anos, né, de monarquia na Arábia Saudita, e não existem sanções à Arábia Saudita. Por que o Bolsonaro não disse na eleição que o Brasil não pode virar uma Arábia Saudita, né? Porque ditadura é a Arábia Saudita, não é a Venezuela, né? Sabe por que ele não disse isso? Primeiro, porque ele é uma besta, né? Ele não tem capacidade intelectual de entender isso. Segundo, que ele ganhou vários presentes, milhões, né? 16 milhões de dólares, ou melhor, de reais, né? de joias dos árabes, para vender aqui a refinaria da Bahia, da Landulfo Alves, para os árabes. Então, enfim, né? É por isso que ele não diz isso. Tá? E a maioria das pessoas não estuda, não pesquisa essas coisas, né? E fica repetindo que não, que a Venezuela é uma ditadura, né? Sem considerar esses detalhes. Tá? Vamos continuar então. Já falei da questão do petróleo, né? Então vamos lá. A Venezuela é uma república federal presidencialista, tem uma constituição, coisa que não, né, que a Arábia Saudita até tem lá, né? Eles têm uma constituição, mas é de Araque, porque o que eles seguem mesmo é o Alcorão, né? E eles são uma monarquia, não tem eleições, certo? Não tem eleições na Arábia Saudita. Vocês entendem isso? Percebem, né, a situação? Assim como, né, as outras ditaduras árabes ali, Emirados Árabes, enfim, Catar, é sempre um sheik, um emir, né? É essa galera que toma conta, são reis, né? Em pleno século XXI, tá?
Então existe uma Assembleia Nacional na Venezuela, eleita por eleições, né? E a Venezuela teve uma crise, né? Passou a ter uma crise econômica em 1983, tá? Porque caiu o nível, né, de vida lá, aumentou a pobreza graças à crise do petróleo, que é o que está acontecendo nos últimos anos lá, tá? E aí, no início da década de 90, ela estava sendo governada por um cara chamado Carlos Andrés Pérez, que era neoliberal, tá? As políticas implantadas pelo Carlos Andrés Pérez, neoliberal, conectadas com o FMI, fracassaram, porque fracassaram em todos os países da América do Sul e geraram o que geraram em todos os países da América do Sul, pobreza, né? Enfim, aumentou a pobreza, aumentou a corrupção, e aí houve uma tentativa de golpe em 1992, comandada pelo Hugo Chávez, que falhou, né? Enfim, e aí em 1993, esse cara, o Carlos Andrés Pérez, ele teve um impeachment, foi impeachmentado por corrupção lá e tudo mais, né? Em 1995, portanto, 3 anos antes do Chávez entrar no poder, e, portanto, dentro de um governo de direita, em 1995 a Venezuela tinha 66% de pobres. 2/3 do país eram pobres. E o governo era de direita. Então, vocês conseguem entender que essa questão da pobreza e da economia venezuelana não tem a ver com o governo ser de direita ou de esquerda, tem a ver com a estrutura econômica do país, que é radicalmente dependente do petróleo. Então o petróleo cai no resto do mundo ou tem uma crise, né? Isso afeta a economia venezuelana de maneira assim bizarra, porque, né, o país quase inteiro funciona com o petróleo, porque a Venezuela é o país que mais tem reserva de petróleo no mundo, né? Agora, entra o Chávez em 98, só para a gente pular aqui um detalhezinho, mas mantendo essa questão da pobreza, em 2013, esse número de pobres, que estava em 66% em 95, ele cai para 32,1%. Tá? E em 2009, o índice Gini, que mede desigualdade econômica da Venezuela, foi 0,41 naquele ano de 2009, Hugo Chávez governando, era o melhor índice da América Latina inteira. Ou seja, em termos de desigualdade social, a Venezuela era o país menos desigual da América Latina inteira em 2009, pelo índice Gini. Tá? Um governo de esquerda, né? Vamos continuar. Para ver aqui se... Peraí, deixa eu ver aqui. Sim, aí o Nicolás Maduro entra em 2013 e está lá até hoje, certo? Ou seja, tem 25 anos de esquerda no poder. Antes da esquerda, como eu já falei, a direita governou 40 anos seguidos. Tá? Então, com um grupo, né, que eu anotei aqui o nome, é o Pacto de Punto Fijo, tá? Que governou a Venezuela 40 anos seguidos. Isso aconteceu na América do Sul inteira. A ditadura militar no Brasil foi uma ditadura de direita, no Chile também, na Argentina também, né? As ditaduras aqui no Paraguai, com os Stroessner, né, que foi violentíssimo lá, também foi de direita, né? Enfim, hoje, aí entra a questão. Hoje, a Venezuela é o país mais pobre da América Latina, tá? Por conta dessa crise do petróleo e por conta da estrutura econômica do país. Só que é o seguinte, a Venezuela é o segundo país mais desigual da América Latina. Sabe quem é o primeiro? O Brasil. Depois de 6 anos aí de governo da direita, né? Então, a Venezuela, do ponto de vista da desigualdade social e econômica, ela ainda é melhor que o Brasil. Então, os venezuelanos é que, de repente, estão olhando, né, para esse índice aí, dizendo, a gente não quer virar o Brasil, não, entendeu? A gente quer subir um pouquinho aí, tá? Bom, do ponto de vista dos números, hoje existem 96% de pobres na Venezuela, né, o que é um número absurdo, né, um número bizarro, mas vocês veem, né, esse número em 1995, ele era de 66%, também altíssimo, né?
e caiu para 32 em 2009 com o mesmo governo que está lá hoje. Né? A diferença é que era o Hugo Chávez e o Maduro era o vice. Né? Então, vocês veem, né? Vamos lá, 95, 66% de pobres. 2009, 2013, 32% de pobres. 2023, 96% de pobres. Quer dizer, a economia da Venezuela flutua conforme flutuam as crises do petróleo. Né? Porque ela não resolve, nem a direita e nem a esquerda resolveram o problema estrutural do país, que é essa dependência endêmica, né? E epidêmica, vamos dizer assim, né? do petróleo. Né? Para repetir para vocês os dados aqui de novo. 1/3 do PIB do país é o petróleo. 80% das exportações são petróleo. E mais da metade do dinheiro que o governo arrecada vem do petróleo. Então, se há uma queda violenta no petróleo, a arrecadação cai demais e isso afeta a economia inteira do país. Né? Para além disso, então vamos lá, a Venezuela, né, tem vivido aí, então 96% de pobres, foi o que eu falei, né? 79% desses vivem na extrema pobreza, né? Uma hiperinflação, crise do petróleo. Agora, em 2022, a Venezuela cresceu quase 10%, a economia tem melhorado lá, né? E o emprego subiu, por exemplo, 7,9%, eu vou deixar o link para vocês aqui, vários links para vocês pesquisarem, tá? E existe a questão das sanções. E essa é uma questão muito importante, né? A Venezuela vive sanções desde 2014, que são conectadas com uma guerra híbrida. E aí entra a sacada para o Felipe Neto pensar esse negocinho dos direitos humanos, né? Porque as sanções econômicas que os Estados Unidos fazem a esses países todos, Venezuela, Cuba, Irã, o Irã nem tanto, mas Síria, né? Afetam radicalmente os direitos humanos nesses países. Por quê? Porque eles cortam dinheiro do país. Né? Vamos lá, ó. Vamos ver aqui como é que essas sanções acontecem. Né? Vamos lá. As sanções afetam a compra de peças para manutenção da infraestrutura e dos insumos necessários para a produção. Em 2019, Donald Trump, bloqueou 7 bilhões de dólares em ativos da filial Citgo, da PDVSA, que é a principal empresa de petróleo da Venezuela, que pertence ao Estado venezuelano, mas hoje é controlada por figuras indicadas pelo tal do Guaidó, que era aquele sujeito lá que tentou dar um golpe, enfim, se autoproclamou presidente sem eleição, né, com o aval dos Estados Unidos, tá? Enfim. E aí houve uma queda de 41% na produção de petróleo da Venezuela em 2019 por causa das sanções, e a gente está, né, acabei de dizer que o petróleo é fundamental para eles, quer dizer, com uma queda de 41% na produção, cai o orçamento, cai, enfim, o país inteiro, né? E os Estados Unidos interromperam a compra de petróleo da Venezuela em maio de 2018, pararam de comprar, né, petróleo da Venezuela. Por que eles não param de comprar da Arábia Saudita, que não tem eleição, né? É uma boa pergunta para a gente fazer, né? E aí o Jornal Brasil, de fato, diz o seguinte, ó, abre aspas, além de atacar a principal mercadoria do país, as medidas coercitivas norte-americanas contra a Venezuela também restringem as possibilidades do governo e empresas venezuelanas de realizarem transações financeiras. O país tem bilhões de dólares bloqueados em bancos como Citibank, North Capital e Sumitomo, além de 2 bilhões de dólares em ouro público retidos no Banco da Inglaterra. Tá? Então tudo isso afeta os direitos humanos, né, nos países. E a gente não vai negociar com os Estados Unidos por isso? Não dá para fazer isso, não dá, né? Não tem como. Então se existem violações dos direitos humanos na Venezuela, existem também nos Estados Unidos, existe também na Arábia Saudita, né? E você vai cortar relações, não dá. Você tem que fazer é manter essas relações comerciais e negociando essas mudanças em outros âmbitos, tá? Na ONU, nos mecanismos internacionais e no debate público, né? 173 sanções afetam cidadãos venezuelanos, 161 delas são direcionadas a empresas públicas e privadas, 55 para a produção de aeronaves, 65 para embarcações. Isso afeta emprego, afeta renda, afeta consumo, afeta alimentação das pessoas, afeta direitos humanos, né?
várias empresas privadas venezuelanas tiveram contas fechadas nos bancos dos Estados Unidos. Isso corta financiamento, pagamento de pessoas, direitos humanos, né? E os Estados, agora vamos lá, né? Questãozinha de direitos humanos. Os Estados Unidos têm uma lei que vigora desde 1952 que diz que se você for filiado a qualquer partido comunista em outro país, você é proibido de obter cidadania americana. Isso é uma violação dos direitos humanos, né? Por outro lado, os Estados Unidos têm um partido nazista que existe nos Estados Unidos. Vocês sabiam disso? Eu fui pesquisar e, né? Aliás, os Estados Unidos tem, pelo que eu pesquisei aqui, parece que tem mais de 70 partidos nos Estados Unidos. Um partido comunista, mas que não tem nenhum vereador no país inteiro, porque lá comunismo, né, é um demônio para eles, né? E um partido nazista que existe na Virgínia, né? Enfim, e eles se baseiam todos, essa coisa de dizer o que você pensa, né, independente do que seja, eles se baseiam na primeira emenda, que defende a liberdade de expressão. Quer dizer, um país que permite o nazismo, né? Enfim, nenhum deles tem representatividade, né? Na prática, e aí entra uma outra questão. Na prática, né, só 2 partidos chegam às eleições presidenciais, os republicanos e os democratas, que são 2 partidos de direita. Uma direita moderada e uma direita mais, né, enfim, mais conservadora. Ou seja, não existe partido de esquerda nos Estados Unidos. Portanto, não existe alternância de poder, né? Cadê os direitos humanos aí? Cadê a democracia, né? Essas questões são muito complicadas. E aí você vai parar de ter, né, de negociações com os Estados Unidos? Não dá, né? Então, a brincadeira é mais difícil, né? Enfim, então, para finalizar, né, a Nenad Zivanovsky, que é uma PhD em estudos sobre discursos de ódio, né, diz que os Estados Unidos são um país que oferece uma base constitucional de proteção ao discurso de ódio, enquanto que na Europa isso é impensável, porque as autoridades nem permitiriam que isso se organizasse, né? Ela falou isso para a revista Exame, vou deixar o link aqui também, tá? Então, enfim, pessoal, essa é a questão do vídeo de hoje, tá? Por quê? Porque a Arábia Saudita, né? Ó, só mais um detalhezinho, tá? A Arábia Saudita tem uma das maiores rendas per capita do mundo, tá? Tem mais de 70 mil dólares por ano, a média, mas tem 33% de pobres no país, né? Enfim, certo? Que significa que os petrodólares, né, e não resolveram essa questão, né? Para além de ser uma monarquia, né, que é um absurdo total, né? Então, enfim, e aí a resposta, né, à pergunta do vídeo fica dessa forma, quer dizer, a Venezuela é uma ditadura? Não, é óbvio que não. É óbvio que a Venezuela não é uma ditadura. A Venezuela é uma república federativa com eleições, né, mas com um problema crônico na sua economia, que é a sua dependência quase que total ao petróleo e que deixa o país na miséria se houver uma crise internacional. E aí essa crise ainda conectada com sanções econômicas violentas, né, que estão acontecendo aí, né, por parte dos Estados Unidos, isso piora ainda mais a situação do país, não resolve o problema, né, enfim, tá? Agora, a Arábia Saudita é uma ditadura. A Arábia Saudita sim é uma ditadura, né, uma monarquia absoluta, né, com 90 anos a mesma família no poder, isso é ditadura. Beleza, pessoal? Então vamos continuar refletindo aí para tentar contribuir com esse debate, tá? E acompanhar aí os últimos movimentos do Nicolás Maduro no Brasil. Beleza? Tamo junto, grande abraço, fui!